Hoje eu vou comentar, como não poderia deixar de ser, a morte da rainha Elizabeth. 70 anos de reinado, pessoa super simpática, afável, difícil alguém não ter simpatia pela rainha. Mas ela representava algo, e esse algo é o Império Britânico, o Estado Britânico. Como se diz na linguagem que se tornou popular, a rainha reina, mas não governa. E é verdade. Eu lembro desde criança, quando nós queríamos referir alguém que não tinha muita importância e só tinha uma aparência, é a rainha da Inglaterra. Em função disso, a gente pode dizer, bom, então a rainha, né, toda uma simbologia e não serve para nada. Mas engana-se, ela tem uma função, sim. A função é precisamente não ver os massacres, mazelas, a exploração que o Império Britânico fez ao redor do mundo. A rainha, o seu entorno, o seu espaço, ele serviu um pouco para uma certa sublimação. Né? As pessoas sublimam, vão para outro mundo. O mundo que não existe mais, né? Da nobreza. E, portanto, não se atentar, de um lado, para os problemas do Império Inglês e também fazendo com isso que as pessoas acreditassem no poder e na autoridade desses símbolos. Então, os símbolos têm uma função, não há dúvida nenhuma. E eles são recriados. Não é por acaso que a série da Netflix sobre a rainha é sucesso de público, até de crítica. É muito interessante a forma como se narra os fatos lá do passado, eles nos remetem para o presente. Então vamos começar pela origem. É muito interessante a narrativa de momento em que ela se torna rainha, que seu pai, o rei, falece. Ela está passeando no Quênia, um lugar selvagem, idílico, uma coisa sensacional, né? Realmente sensacional. E é no Quênia, precisamente nesses anos no Quênia, que ocorre verdadeiro massacre da população. A Inglaterra empregou a sua aviação, quantas cidades, construiu um campo de concentração, uma coisa horrorosa, chamada Agente Laranja, que os Estados Unidos usou no Vietnã, a Inglaterra usou na Malásia. Não nos esqueçamos do envolvimento da Inglaterra na guerra do Iraque, na guerra do Afeganistão, de milhares de mortos. Mas, vamos olhar a rainha, a forma como ela é educada, enfim, é precisamente isso a função da monarquia. Então, essa morte tem um significado a partir do momento que é preciso construir essa áurea que teve a rainha, que não vai passar, obviamente, para o rei Charles, para o herdeiro, de jeito nenhum. Por outro lado, a monarquia permanece. Morreu o rei, viva o rei. Né? Mas a ideia de continuidade. Mas é muito interessante, portanto, que traçar a história de vida da rainha é também uma forma de ver, a forma pela qual o império se colocava diante do mundo. Porque também é interessante que esse império estava em transição, Estados Unidos em ascensão, União Soviética já era um outro mundo, mas o império tentava se agarrar com unhas e dentes às suas colônias. Portanto, para além da questão da figura individual da rainha, acho que é importante nós atemos a essa história do Império Britânico. Well, she's led an impeccable life, hasn't she? I mean, 96 years old. Since she's been monarch, she's never put a foot wrong, and she's done everything with just such decorum, really. She's just a wonderful woman. She was such an amazing woman, such a big part of our country. She's all I've ever known as the head of state. So it's going to be weird. I feel like she's left very big shoes to fill. She's seen every major event that this country has been through, and she's been there. She worked right up until the last day, and that's really incredible, really. And it makes you quite proud to be a countryman of Britain. É isso mesmo, a função da rainha, a função de toda essa coisa da monarquia. Outro dia eu estava lendo uma notícia muito interessante, dizendo o seguinte: a rainha Elizabeth tem, estou lendo aqui, 30 cães da raça Corgi. Puxa,
Que interessante. E a reportagem ainda continua dizendo que ela serve os cães, e o que os cães comem? Bifes, mas não sei o que, tudo, às 5 da tarde. Bom, e essa reportagem está nesse contexto desse último encontro. Foi o último encontro da rainha com a nova primeira-ministra da Inglaterra. A Inglaterra entrando numa crise muito preocupante em relação à questão energética, né? Vai injetar bilhões de dólares aí na economia para tentar amenizar essa crise. E os jornais falando sobre os cães da rainha. Essa é a função da monarquia em geral e da rainha Elizabeth, que faleceu ontem.